Olá, povo de Deus, graça e paz. Chegamos ao mês de julho e já passamos mais da metade do ano. Finalizamos no mês passado nossa série de estudos sobre parábolas, o reino e a vida. Especialmente nesse mês de julho, mês de férias, estaremos meditando nos nossos cultos à noite de domingo sobre a série de mensagens com o tema Viagens que Transformaram Vidas. E na nossa EBD, trabalharemos alguns temas livres para a nossa edificação. Hoje meditaremos sobre planejamento espiritual. Mas antes de nós começarmos a conversar sobre esse assunto, eu quero lembrar você daquelas informações importantes que não podem faltar. Primeiro, você precisa se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso. Se inscrevendo no nosso canal, você estará ajudando o nosso canal a melhorar o material, os estudos que nós produzimos para a edificação da nossa igreja. Também é importante ativar o sininho para você receber todas as notificações. Com tantas informações que circulam na nossa mente, é sempre bom ter algo para nos lembrar daquilo que é realmente importante. Participe do nosso chat, porque é uma forma de você ter interação com os nossos irmãos, dando um bom dia, escrevendo talvez alguma dúvida, algo que possa ter surgido na sua mente, compartilhando uma experiência e assim enriquecendo e melhorando ainda nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. E sempre, e mais importante, não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com os seus contatos. Agora mesmo, enquanto esse estudo está passando aí no seu celular e também posteriormente para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus e assim o Evangelho ser multiplicado em outras vidas. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade nesse dia. Obrigado, Deus, porque mesmo impedidos de nos deslocarmos das nossas casas, nos dirigirmos para os templos, para a igreja, nós temos, ó Deus, o privilégio de receber nas nossas casas a palavra do Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor coloque agora a nossa atenção, as nossas emoções voltadas para a leitura da Tua palavra e para o estudo e aplicação dela para as nossas vidas. Que seja um tempo precioso para nós, edificante e transformador, segundo a operação do poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Certamente você fez algum planejamento para o dia de hoje ou para essa semana. Talvez quando o ano virou, quando o ano mudou, você também fez algum planejamento para o ano de 2021. Nós gostamos de planejar e o planejamento é algo positivo para as nossas vidas. Mas eu queria perguntar para você, você costuma fazer planejamento para a sua vida espiritual? Bem, eu sei que você faz o seu planejamento financeiro, seu planejamento acadêmico, seu planejamento profissional. Mas, sinceramente, você já parou alguma vez para planejar a sua vida espiritual? Para pensar, analisar, com sinceridade, com o coração aberto, como anda o seu relacionamento com Deus? Quais áreas você se encontra hoje deficiente na sua caminhada cristã? E o que você poderia e precisaria fazer para avançar? E nesse tempo, talvez agora na virada desse semestre, dar uma alavancada na sua vida espiritual, se aproximar mais de Deus, ouvir a sua palavra e crescer no seu relacionamento com Ele. Bom, nesse dia eu gostaria de incentivar você a considerar a possibilidade de fazer um planejamento espiritual. E para nos auxiliar na meditação desse tema nessa manhã e ser a nossa direção aqui, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós temos tido o privilégio de expor esse Evangelho aqui aos domingos da nossa igreja, nos cultos à noite, mas hoje eu gostaria de usar esse capítulo para nos dar essa direção sobre planejamento espiritual. Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Quando eles seguiam viagem,
Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Certamente você já ouviu essa passagem alguma vez, ou já leu, ou já ouviu a história de Marta e de Maria. E sempre tem alguma coisa nesse fato, nessa história, que chama a nossa atenção. Nós teremos a oportunidade de expor esse texto mais detalhadamente quando chegarmos nele na nossa série de exposição do Evangelho de Lucas. Mas hoje eu queria apenas destacar com você aquilo que Jesus fala sobre Maria. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você conhece a cena? Jesus estava andando com os seus discípulos, passando ali próximo de Jerusalém, onde ficava essa aldeia, e resolve se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro, esses irmãos que ele amava tanto. Ali ele é convidado por Marta, e você sabe, quando Jesus chega em uma casa, ele não chega sozinho, ele chega com pelo menos mais 12 discípulos o acompanhando, todos de estômago vazio. Assim, Marta começa a se apressar, preparar ali alguma refeição, arrumar a casa. É o que nós podemos imaginar daquele fato. No meio de toda essa confusão, diz que Maria se deita aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Lucas, que é o evangelho também chamado Evangelho das Mulheres, dá para nós aqui a ênfase no fato de que o comportamento de Maria era o comportamento de um discípulo oficial, um aluno de um rabino, de um professor da Judéia. O problema é que naqueles dias isso não era permitido para as mulheres. O que Maria estava fazendo não era correto dentro da sua cultura. E eu sei que nós ficamos tendenciosos a valorizar, e devemos mesmo valorizar a atitude de Maria, mas no contexto cultural, ela era a aberração daquela cena. Ela deveria, de acordo com a cultura da sua época, estar junto com Marta, trabalhando, preparando os alimentos, cuidando dos afazeres da casa. Não era próprio das mulheres se tornarem discípulos de algum rabino. Mas eis aqui Lucas demonstrando para nós a inclinação não somente do corpo, mas do coração de Maria ao estar aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. E mais do que isso, Lucas registra para nós o fato de que Jesus aprova a atitude de Maria. Quão importante para você e para mim é esta afirmação de Jesus aqui em Lucas. Que Maria escolheu a boa parte, ainda que isso lhe custasse talvez algumas críticas pelo contexto cultural que ela estava vivendo. O que Maria fez é o que eu e você também precisamos fazer diariamente. O mais importante, o que vem em primeiro lugar, a principal coisa, ou essa uma coisa necessária, é estar aos pés de Jesus. Se você é cristão, está ouvindo essa mensagem nesse dia, faz parte da terceira igreja ou de outra igreja, você vai concordar com o que eu estou te dizendo. O mais importante para a nossa vida é fundamentá-la aos pés de Jesus. Mas a despeito da certeza que eu e você temos dessa verdade, talvez essa não seja a sua realidade. O seu dia começa, com a maioria de todos nós, acelerado, cheio de coisas para fazer, cheio de demandas que já entraram na sua agenda antes do dia começar. A pia da cozinha não espera. Os meninos precisam ir para a escola. O patrão precisa receber o seu relatório. O seu trabalho não vai fazer sozinho, você precisa colocar a mão no arado. E todas as demandas podem muitas vezes tirar do meu e do seu coração aquilo que é importante,
estar aos pés de Jesus. Por isso nós precisamos pensar nessa manhã sobre planejamento espiritual. Se nós não colocarmos isso num papel ou em ordem na nossa vida, nunca teremos tempo para estar aos pés de Jesus. É importante planejar. Provérbios, capítulo 21, versículo 5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Quando você não planeja, você já planejou fracassar. Organize o seu dia. Coloque as suas tarefas diante de você. Espelhe o outro dia em uma página de papel e procure as melhores horas para estar aos pés de Jesus. Todos nós planejamos, mas funciona melhor quando nós usamos um papel e uma caneta. Escrever ajuda a tirar as coisas da sua mente e colocá-las em prática, registrando ela para as suas vidas. Você faz isso com a lista de compra antes de ir para o supermercado. Pelo menos eu sei que a maioria dos maridos fazem. Por que não fazer isso também com a sua vida espiritual? Escreva no papel um planejamento de como você pode colocar em prática esse princípio de Jesus, de estar aos pés do Mestre todos os dias. Mas perceba, nós planejamos de acordo com as nossas prioridades. Talvez o seu momento de devocional, de oração, não está ocupando um espaço importante do seu dia exatamente porque outras prioridades têm tomado conta do seu coração. O planejamento aumenta a nossa produtividade. Quando nós organizamos o nosso dia, nós realizamos mais. Como é bom ter um checklist e ir riscando aquilo que nós tínhamos que fazer e já fizemos. E quando não conseguimos dar conta de tudo, pelo menos nós conseguimos olhar e ver que produzimos algumas coisas. O planejamento te ajudará não somente a ser mais produtivo com relação ao seu dia, mas também a aproveitar as melhores horas para estar aos pés de Jesus. O planejamento reduz o estresse, a frustração, a culpa e a depressão, porque nós conseguimos olhar e entender aquilo que nós podemos fazer e aquilo que está além do nosso alcance. O planejamento vale para todas as áreas da nossa vida, mas especialmente nesse dia, eu gostaria de falar com você sobre o planejamento espiritual. O primeiro desafio que você vai ter para poder planejar sua vida espiritual é evitar as distrações. Hebreus, capítulo 5, do verso 1, parte B, ao verso 2, parte A, nos diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha só, o texto aos Hebreus fala da correria da nossa vida. Nós corremos, mas nós conseguimos correr de maneira mais produtiva e eficaz quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus. Não se engane, durante a sua caminhada, durante o seu dia, muitas coisas acontecerão para que você se distraia. Eu não posso dizer com precisão, mas eu ousaria afirmar que eu e você vivemos talvez numa das épocas onde nós temos mais atrativos para nos distrair, para tirar a nossa atenção. Jesus disse para Marta: você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. No original, você anda distraída, Marta. Tem coisas roubando a sua atenção daquilo que é importante. Eu já disse e gostaria de reafirmar para você: o diabo não pode destruir a vida de um cristão, de alguém que foi realmente transformado por Jesus. Mas ele pode tentar te distrair, tirar a sua atenção, tirar o seu foco. E talvez muitas coisas podem estar fazendo isso com você hoje. No seu planejamento espiritual, então escreva quais são as coisas que têm roubado a sua atenção. O que tem tirado a sua atenção daquilo que você deveria estar fazendo aos pés de Jesus. Quais são as distrações que inquietam o seu coração? Leve-as diante do Senhor e planeje colocá-las em ordem na sua vida. Mantenha os olhos no prêmio para o autor e consumador da nossa fé, como diz a palavra de Deus. Eu sei que tudo isso é importante, mas talvez você esteja se perguntando por onde começar. Como nós podemos colocar tudo isso em prática? Lê comigo em Efésios, capítulo 5, de 15 a 16, o que nos diz a palavra de Deus.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos instrui por onde nós podemos começar. Primeiro, vede. É o que nós estamos convidando você a fazer. Reflita sobre a sua vida. Olhe para aquilo que tem tomado tempo no seu dia, na sua semana, na sua agenda. Veja como você tem andado e você tem gastado o seu tempo em coisas sábias ou em coisas tolas. Talvez nós deveríamos concordar com John Piper, que afirmou que o propósito principal de todos esses recursos tecnológicos que nós temos hoje, Instagram, WhatsApp e Facebook, todas essas mídias que nos tomam, nos prendem tanto a atenção com coisas fúteis, seja apenas para testificar no último dia, no dia do juízo, que nós não deixamos de orar por falta de tempo. Nós sempre tivemos tempo, mas às vezes gastamos esse tempo em coisas fúteis, remindo tempo, porque os dias são maus, reaproveitando, ressignificando o seu tempo de maneira com que você possa produzir coisas boas na sua vida e finalmente entender qual é a vontade do Senhor. Começamos assim a planejar a nossa vida, olhando para o estado que nós estamos, mudando a nossa maneira de agir, aproveitando o nosso tempo e alinhando o nosso planejamento de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero finalizar dando para você algumas dicas de administração para que a sua vida espiritual, quem sabe, nesse segundo semestre, dê uma virada. Quem sabe, nesse segundo semestre, você tem um impulso para melhorar o seu relacionamento com Deus. Então, se você puder, anote aí algumas áreas da sua vida que você precisa administrar melhor para planejar a sua vida espiritual. Primeiro, administre a sua energia. Administre a sua energia. Se você olhar para a história da criação, a Bíblia nos conta que Deus começou o primeiro dia com tarde, manhã, o primeiro dia. Tarde, manhã, o segundo dia. Por que é essa ordem que é seguida? Se você olhar na cultura dos judeus, você vai perceber que o sábado, o dia do descanso, começa na tarde de sexta-feira, às 18 horas. O seu dia de amanhã começa hoje. A maneira como você vai gastar a sua energia hoje vai influenciar o seu dia de amanhã. Se você ficar até as 2, 3 horas da manhã na internet, assistindo filme, ou lendo algo interessante, ou procurando compras que você acha que é importante para você, amanhã o seu dia já começa com menos energia. Então, a primeira área que você precisa administrar é suas forças, suas energias. Se alimentar bem, cuidar da sua saúde, fazer atividade física, dormir bem, aproveitar o seu sono. Isso influencia na sua vida espiritual. Não é à toa que Deus chama o seu corpo de templo do Espírito Santo. Então comece cuidando da sua saúde, comece cuidando de como você administra as energias do seu corpo e certamente você irá produzir melhor. Segundo, administre o seu tempo. O seu tempo está sendo roubado de você. Esta é a frase que nós mais ouvimos, né? Pastor, eu não tenho tempo. Eu queria mais me envolver mais com a igreja, mas eu não tenho tempo. Eu queria mais ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Você tem o mesmo tempo que todas as pessoas têm. De alguma forma, o seu tempo está sendo roubado de você. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Administre o seu tempo e foque naquilo que é mais importante para você. Como eu disse, faça uma lista, escreva mesmo num papel, para ficar claro para onde o seu tempo está indo e como você pode aproveitá-lo melhor. Terceiro, administre o seu espaço. Planejamento espiritual, leitura da palavra de Deus, vida de oração, demanda com que você esteja em um ambiente que proporcione isso. Tudo bem, eu sei, lá em casa tem crianças pequenas e onde tem criança pequena o ambiente é bem complicado. É difícil encontrar um espaço da casa onde você não pise no boneco ou escorregue em um carrinho. Às vezes as coisas ficam assim meio tumultuadas, os apartamentos são pequenos, mas escolha um lugar. Pode ser a garagem do prédio, pode ser o banheiro, como muita gente faz,
pode ser o terraço, pode ser um parque perto da sua casa, um lugar onde se tornará o seu endereço de encontro com Deus. E se você puder, prepare esse ambiente, deixe aquele lugar de uma forma onde tenha uma cadeira para você sentar, algo para você se apoiar. Administre o seu espaço de maneira com que você encontre 3 características importantes: quietude, concentração e método. Quietude, concentração e método. Dificilmente você conseguirá meditar na palavra de Deus em um ambiente inquieto. Mas se a sua casa é inquieta o tempo todo, talvez para você tenha que ser na madrugada. Tem que ser antes de todo mundo acordar. Quietude é importante. Concentração. Você precisa ter um lugar onde você consiga olhar para o texto da palavra de Deus, fechar os seus olhos e orar sem que algo roube a sua atenção. E método é aquilo que você irá desenvolver para conduzir a sua vida espiritual. Nós temos um método sendo divulgado que é o papo. E você pode fazer uso dele para poder dinamizar a sua vida espiritual. Administre sua ação. O que você vai fazer nesse tempo devocional? Muita gente não sabe o que fazer. Às vezes lê um texto, aí for ler a Bíblia, lê outro, aí para orar, canta um cântico, fica meio embolado, bagunçado o seu momento devocional. Organize as suas ações. Você precisa ler um texto com começo, meio e fim. De preferência algo sequencial, um livro inteiro da Bíblia, lendo cada dia um capítulo, uma porção que tenha começo, meio e fim. Você precisa meditar. Meditar significa observar e aplicar para a sua vida. E, finalmente, você precisa orar para que Deus te ajude a colocar isso em prática. Essas ações são centrais, mas o método, quem vai desenvolver, é você na sua prática diária. Administre o seu material. E aqui vai uma dica importante para você planejar a sua vida espiritual. É importante ter um caderno de notas, um bloco que seja, para você registrar algo que você aprendeu, para você anotar um versículo que fez sentido para você anotar uma lição, uma palavra de Deus para o seu coração, anotar talvez um pedido de oração. E assim, depois de um ano inteiro fazendo a prática desse planejamento espiritual, você poderá olhar e recordar quantas vezes Deus falou com você. Organizando as suas ideias em algo escrito, ficará mais claro para você aquilo que Deus está querendo ensinar para a sua vida. Então você precisa ter a sua Bíblia, uma caneta, uma agenda, um bloco, um plano de leitura, uma ordem que você vai estar lendo a Bíblia e, finalmente, o Wi-Fi desligado. Nesse ambiente, nos seus materiais, se o seu celular estiver perto, se tiver ali alguma coisa chamando a sua atenção, dificilmente você irá conseguir se concentrar. Finalmente, para encerrar a minha última dica, administre os seus fracassos. Em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não temos condições de mantermos essa disciplina todos os dias. Nós fracassamos. Tem dia que acordamos tarde demais. Tem dia que acordamos desanimados. Tem dia que nós acordamos querendo ouvir as primeiras notícias do jornal. Tem dia que nós queremos resolver os outros problemas, oramos e saímos correndo. Tem dia que nós estamos com tantos problemas. Isso vai acontecer. O que não pode acontecer é que um fracasso interrompa o seu planejamento espiritual. Então, administre os seus fracassos. Confesse diante do Senhor: Senhor, hoje eu não consegui ler a Tua palavra. Hoje eu não consegui meditar. A culpa é minha, o pecado é meu, mas me perdoe e me ajude a colocar a minha vida espiritual em ordem, planejando aquilo que você irá fazer diante do Senhor. Você acha que consegue colocar essas dicas em prática? Se você não conseguiu anotar, depois volte o vídeo aí, pegue uma por uma, coloque no papel. E eu aconselho você a experimentar, organizar a sua vida espiritual, porque Maria escolheu a boa parte, o privilégio, a coisa mais importante, segundo o próprio Senhor Jesus, é estar aos pés do Mestre, ouvir a sua palavra e assim a sua vida espiritual crescer de acordo com o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Queria orar por você mais uma vez e você poderia colocar agora a sua vida espiritual diante do Senhor. Fazer uma confissão sincera de como você se encontra hoje
e pedir que o Senhor, através do seu Santo Espírito, te ajude. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que a nossa vontade não é de fazer isso. Não é, Deus, de estar na Tua presença, buscando a Tua palavra, querendo, Deus, fortalecer nossa vida espiritual. É por isso que nós planejamos tudo, menos a nossa vida espiritual. Mas nessa manhã, Deus, nós entendemos a importância e a relevância de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Que o Senhor ilumine a nossa mente para entendermos, ó Deus, não somente essas dicas que nós compartilhamos aqui hoje, essas orientações, mas também desenvolver no nosso coração o nosso próprio método, nossa própria maneira, Deus, de estar aos pés de Jesus todos os dias. Pai, e para aqueles que entenderam que de fato isso é importante e vão começar hoje mesmo, ou já estão se planejando, Deus, para amanhã colocar isso em prática, eu oro agora. Para que quando, Deus, essa pessoa abrir a Tua palavra, quando ela ler, ó Deus, a porção das Suas Escrituras, o Senhor faça brilhar nos olhos dela os tesouros ocultos da palavra do Senhor. Que elas compreendam, ó Deus, a riqueza do Senhor para as suas vidas através da Sua palavra. Para aqueles, ó Deus, que estão assistindo essa aula nessa manhã ou em outro dia, e Deus, e ainda não fizeram isso, têm dificuldade de meditar, de orar, e não acham isso importante, que o Senhor desperte isso nos seus corações, ó Pai. Que eles tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, e a partir de hoje possam viver as suas vidas aos pés do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Dê-nos um dia abençoado, ó Pai, continue conosco, falando no nosso coração, logo mais também no culto das 18 horas, que o Senhor fale conosco e nos conduza nos Teus caminhos. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.